Olá pessoal do Alferes, nós somos do Projeto Imprensa Jovem e hoje nós temos o prazer de receber aqui para ser entrevistada a Alexandra. A Alexandra é mãe de 3 alunos que estudam aqui na escola, o Colin, o Kalel e o Digimon. E ela veio aqui para contar um pouquinho mais sobre a cultura do marido dela. Vamos começar então? Você é descendente de algum negro? Sim, porque a minha bisavó era negra, né? Por parte de mãe ou de pai? De mãe. Você tem filhos? 3. Qual o nome deles? Colin, Kalel e Digimon. Por que você escolheu esses nomes? A influência do pai, né? Que é liberiano. Qual o significado desses nomes? Bom, Colin significa ferro forte. Né? O Kalel, esse é o nome bíblico, né? Significa abençoado que veio das estrelas. E o Digimon significa dinastia, né? Vem de rei. Perfeito. E os 3 têm o segundo nome Mohamed, né? Mohamed, porque ok. a religião dele é muçulmana, se pronuncia Mohamed. Ah, então é por isso, por causa da religião do Religião. seu esposo. Isso. O seu marido é de origem africana? Sim, liberiano. Ele mora atualmente aqui no Brasil? Não, Guiana Francesa. Como você se comunica com ele? Telefone. Como vocês se conheceram? Trabalho, né? Trabalhava perto e foi lá. Nesses anos de convivência, o que você soube sobre a cultura do país dele? É um povo que é sofrido, mas ao mesmo tempo é um povo alegre, né? Assim, a educação para eles vem em primeiro lugar, com relação à família, respeito, a hierarquia dentro da família, do irmão respeitando o outro mais velho. Os pais, assim, são sagrados, né? Os filhos respeitam muito o pai, uma vez só eles obedecem. Você já visitou o país dele? Não. Tem vontade de conhecer? Tenho, até por conta de conhecer a família dele, né? Que é toda lá, então eu tenho curiosidade sim. E os seus filhos? Também. Você já teve contato com alguém da família dele? Mãe, irmãos? Não. O irmão dele queria vir pra cá, mas não conseguiu visto. Qual profissão o seu marido exercia no país dele? Sempre foi mecânico. Tanto aqui, né? Tanto lá quanto aqui no Brasil, Sempre foi né? mecânico. Ele é autodidata, né? Ele começou a aprender ele resolveu que ele ia mexer com mecânica, porque quando ele resolveu que ele queria viajar, ele pensou assim, eu vou aprender uma profissão que qualquer lugar do mundo que eu vá tenha trabalho. Então, carro tem em todo lugar do mundo, né? Então, o lugar mais pobre que tem, o país mais pobre, tem um carrinho lá rodando. Você acha importante seus filhos estudarem as raízes ancestrais? Com certeza. Por quê? Porque é saber a origem, né? Tanto, no caso, sabe a minha porque convive comigo, mas conhecer a do também porque é uma cultura diferente. É você ir pro outro lado do mundo e ver que tem pessoas diferentes, cabeças diferentes, opiniões diferentes. É interessante. E da cultura dos ancestrais, o que você realmente quer que seus filhos saibam? Assim, o sofrimento que eles passaram, né? E assim, sofrimento lá atrás e hoje em dia o preconceito. Vocês têm algum costume africano em casa? Eu acho que como o pai deles não está aqui, então não tem tanto contato com os costumes dele, mas com o tempo que ele ficou aqui, ele procurava preservar, como as orações, ele fazia a maneira de ele orar, né, diferente, ele abaixa, ele dobra o joelho dele, põe a cabeça no chão como um muçulmano mesmo, as comidas que ele gostava de fazer, para não esquecer, né, dos sabores da terra dele. Respeito, que ele sempre falou, o irmão tem que ir respeitando a hierarquia dentro de casa. E uma coisa que ele sempre fala, né, que o filho, ele pode rodar, os pais a gente tem que respeitar muito, que você pode rodar o mundo todo, mas quando você volta para casa, quem abre a porta para você é seu pai e sua mãe. Qual o ponto de vista do seu marido em relação ao Brasil? Preconceito, né, um povo muito preconceituoso, e o mais preconceituoso é o próprio negro daqui. O brasileiro, ele é um povo que ele camufla o preconceito, as pessoas que são mais preconceituosas são os próprios negros, né? Ele tem preconceito com os negros que vêm de fora. Né? Uma coisa que ele falava, que ele observava, ele percebia muito, se vem um americano, um inglês, um italiano, um europeu que seja, eles são bem tratados. E quando eles veem um negro, eles já tratam mal de cara.
Eles não dão nem oportunidade da pessoa falar. É o que ele fala, o preconceito de tratar mal é dos próprios brasileiros. Às vezes os brasileiros tratam até eles mesmos mal, mas quando vêm de fora eles tratam bem. Que não seja negro. Entendi. Entendeu? Qual a maior diferença em relação ao Brasil? Diferença? Eu acho que é a questão da educação mesmo, da cultura. O brasileiro ele se faz educado, mas eu não acho que seja tão educado assim não. Né? É como eu sempre falo assim, a mídia ela levanta uma pessoa como ela derruba a pessoa. Eles vão mostrar o que eles querem. Ah, o brasileiro é educado, isso, tudo outro. Mas se você vai convivendo mesmo, você vê que não é, você vê que ninguém ajuda ninguém. Você vê que tem muito preconceito sim, que tem muita discriminação sim. Que nem ele foi alugar uma casa, o rapaz olhou pra ele e falou, não vou alugar porque você é africano e não aluga casa para africano. Aí você vai na delegacia registrar um boletim de ocorrência, deixa pra lá, procura outro. Cadê os direitos? Deveria ser o mesmo para todos, né? Os africanos, eles têm um lema que eles falam assim, a lei e a justiça, elas são primas, mas elas moram distantes, né? Porque uma coisa é você ter a lei, outra coisa é você fazer a justiça. Né? Para você cumprir a lei, você tem que fazer a justiça, e aqui isso não funciona. Entendi. Realmente. Alexandra, você tinha me falado também, nos falado, né, em off, que o seu marido fala bastante idiomas, né? É uma coisa comum, né, lá no país dele, mesmo ele não tendo tido um grau de instrução muito alto, ele sabe falar inglês, o francês, sabe falar dialetos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Você sabe que uma vez uma amiga minha falou, que ela convivia com muito africano, então, as amizades, então, aí ela falava assim pra mim que os africanos, eles são um povo sofrido, mas eles são um povo muito inteligente, que eles pegam as coisas muito fácil. Né? Ela falou, é um povo que você começa a conversar, você vê que é um povo culto, inteligente, tem uma facilidade de aprender as coisas, você explica uma vez, eles já pegam, mas eles não têm oportunidade. Né? Tá. Aí, com relação a ele falar os idiomas, que nem lá são dialetos, né? Então, a maioria deles aprende a falar vários. Ele liberiano, fala a língua do país dele, mas fora a língua dele, ele fala mais 3 dialetos. E com relação às outras línguas, ele sempre gostou de viajar, conhecer outros países, oportunidades. Então, ele sempre falou assim, quando a gente vai para um país, a gente não pode ficar no meio dos nossos. A gente tem que ficar no meio deles para aprender a cultura deles. Porque se você chegar num país e ficar no meio do seu, você vai ficar só falando a sua língua. Então ali você não aprende como é que eles vivem, a cultura deles, como é que eles falam. Então quando ele ia para determinado país, ele não ficava ali entre os africanos, ele ia procurar trabalho, então ele aprendia a língua do país. Então assim ele aprendeu mais 5 idiomas. Em total, uma pessoa que tem estudou até a 4ª série, falar 7 idiomas. Nossa. Né? Aí, quando ele estava aqui, ele falava 6, ele agora fala francês. Quando ele tá na Guiana, fala francês. Mas aqui, ele sendo um mecânico oficial, falando 6 idiomas, e ainda se ele não conseguir arrumar emprego, quer dizer, a oportunidade não foi dada. Por que não foi dada? Africano é taxado de que mexe com droga, que mexe com prostituição, que a maioria é traficante, que vem para cá para trazer droga. Então é você olhar a pessoa e já fazer um pré-julgamento pela cor da pessoa. Sim. Alessandra, qual assim, a diferença da relação familiar, assim, na sua família, por exemplo? O respeito entre irmãos, como é que ocorre isso? Assim, o que eu vejo daqui, no caso, para a cultura deles lá, a maneira que ele falava para mim, é do respeito, da união. Tá. Porque aqui a gente vê muito assim, até na minha casa não acontece de um mal entendido, aí já vira a cara, já não quer mais falar. Lá não, você brigou, dali a pouco já se resolve. Tá. Se um irmão falta com respeito com a mãe ou com o pai, o outro irmão tem a obrigação de ir lá e repreender o outro. Tá. Mesmo que se for o caso do mais velho, né, que se um for o mais velho, por conta de ser o pai ou a mãe que seja, e ele estiver errado, o mais novo tem todo ele falar, olha, você está errado. Tá. Porque aí você estaria corrigindo ele. Né? E aqui a gente não vê isso. É como se fosse uma hierarquia entre os irmãos? Lá tanto que outro dia ele ligou e ele falou isso para os meninos, que eles eram para um respeitar, o Kalel tinha que respeitar o Colin, e o Digimon tinha que respeitar o Kalel, mas todos eram para se respeitar, mas um tinha que prestar atenção no que o mais velho falava. Ele falou isso, ele fala isso.
Que um tem que respeitar o outro. E todos têm que me respeitar. E se um não respeitar, é pro outro chegar e chamar a atenção. E que lá, filho que agride pai, não fique em casa. Os irmãos têm a obrigação de pôr pra fora. Nossa, que interessante. Porque você não pode, como ele fala, eu não posso pôr um filho no mundo, dar do bom e do melhor, para quando ele estiver maior ele bater na minha cara, né? Ali é a falta de respeito absoluta. Então, a partir de hoje, a sua vida é lá fora. Nossa, que interessante. Todos esses filhos têm essa descendência, eles são bullying na escola? Ó, eu acho assim, é que hoje em dia tudo que fala bullying, mas às vezes fala mais até, assim, quando eles são crianças. Hoje em dia, qualquer coisa que fala, o pessoal às vezes fala sem maldade, mas pra zoar na hora ali, mas o pessoal tudo é bullying, mas eu acho que às vezes não é nem por maldade que fala. Eu até explico isso pra ele, assistindo, o fulano falou isso, nem tudo a gente tem que levar ao pé da letra. Tem que ter o bom senso também, porque às vezes a pessoa fala uma criança, né, fala uma coisinha bobinha ali e não repete mais. Agora, quando a pessoa fala com maldade, ela fica martelando, né? Exatamente. Então, uma coisa é você falar hoje, esqueceu. Foi ali no momento e tal, xingou, acabou. Agora, se você todo dia você aperta o mesmo botão, ali você pode... Considerado bullying, Exatamente. Né? É Mas eu procuro falar isso pra eles. Não, você sempre, uma vez ou outra, discussão, falou pra provocar, pra irritar, tudo bem. Agora, se tá todo dia ali, eu acho que nesse sentido eles não sofrem, não. Quando eles eram menores, eles não gostavam da coisa. Eu acho que eu comentei isso, que eu fui pra casa da minha irmã e eu comentei com ela, eles não gostam de ser negro, né? Eu sinto isso. Aí minha irmã foi, pegou os três, começou a conversar. Aí pegou o CD do Tiaguinho, colocou e falou, olha que nego bonito, olha as músicas dele. Aí eles começaram a gostar do Tiaguinho. Aí dali pra cá, hoje em dia, nossa, eu sou negro. O Kalel, então, tem um orgulho. O Digimon, ele gosta o Digimon, ele é o caçula, mas ele gosta de saber da África, ele tá sempre perguntando. Ele gosta de se vestir. Que bacana. Às vezes outro dia ele colocou um colar lá, né? Aí o meu irmão falou assim pra ele, sua mãe gosta de você que nem africano mesmo, hein? Aí ele falou, mas eu gosto. Ótimo. Ele é um menino que ele tem 9 anos, mas ele tem estilo. Ele gosta da cultura, ele gosta das roupas coloridas, ele gosta de colocar colar. Ele fala, eu sou africano. O Cole já é meio assim, não sei o que, né? Mas o Digimon, ele fala assim, tanto que o Digimon ele tem aquela postura firme dele. Eu acho interessante que ele, por ser o caçula, ele tem postura, ele já tem opinião. Tá. Né, as roupas dele, assim, que ele pega. Às vezes minha irmã até dá risada. Falei, ei, Digimon, você gosta de inventar as coisas, mas eu gosto. Que legal. Você falando agora de vaidade, agora me ocorreu. Como que é assim em relação à vaidade? Seu marido era vaidoso, você vê que o povo, assim, os amigos dele... Muito vaidosos. Eles são muito vaidosos, são muito preocupados com a mão limpa, assim, pele macia, cheirosa. Gostam de andar com roupa limpa, sempre cheirosos. Outro dia lá na São Judas mesmo tem uns 4 lá que eles têm uma banquinha, né? E meu menino, outro dia eu passei lá com o irmão falou assim, nossa, mãe, ele se veste bem, né? Eu falei, mas todo africano se veste bem, porque eles realmente, eles não são pessoas que ele abre o guarda-roupa e pega qualquer coisa. Eles têm que combinar. Calça, de colocar café legal, coloca blusa, eles são muito vaidosos. Interessante, são muito vaidosos. As mulheres também são vaidosas. Sempre estão com brinco, né? Uma maquiagem. Mas eu acho os homens até mais vaidosos. É mesmo? Tem essa impressão? Eles gostam de dar presente, né? Independente de ser data comemorativa, Natal, aniversário. São pessoas que saem assim, se vê alguma coisa que parece com fulano, pega, leva, dá. Ó, comprei porque achei parecido com você. Questão da saúde. Dentista, eles são muito preocupados com o dente, né? Se depender, tá sempre no dentista, sempre fazendo manutenção, qualquer coisa já, vai no dentista, o dente tá... Eles são muito preocupados, eles são muito vaidosos, aí é verdade, são muito vaidosos. E é interessante que são negros, né? E as pessoas têm maneira de falar que negro é isso, negro é porco, serviço de preto, e se você vai conviver com isso me chamou a atenção. Porque eu sempre ouvi esse comentário de que negro é sujo. E a primeira vez que eu fui na casa deles, que eu fui com meu marido conhecer, tudo limpo, tudo muito organizado. Eles muito preocupados com estética, assim, ser cheiroso, essas coisas, são muito preocupados. Aí eu até falei, nossa, eles falam tanto que negro é isso, negro é aquilo, é mais limpo que muito branco. Com certeza. Mais alguma pergunta? Não quero. Então, essa primeira parte acaba aqui. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.